Fala aí, primos, tudo bem com vocês? Gente, a ideia do vídeo de hoje é falar o seguinte: se você ainda investe na poupança, eu vou te fazer refletir porque existem muitas opções interessantes. Eu vou te mostrar como qualquer pessoa que não é profissional consegue investir muito melhor a própria carteira de investimentos. Então, vamos lá! Bom, primos, hoje eu estou aqui com o Tavião. Acredito que você já conhece ele com certeza. O Tavião, ele participa de 2 canais, tem o Coisas que Nunca Vivi, que eu acho que é muito legal. Ele conta as primeiras experiências dele em várias coisas da vida. Tem também o Rolê Gourmet, que ele faz inclusive com o PC Siqueira. E ele trabalha no YouTube. Então hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande aqui, né, Tavião? Pô, muito obrigado pelo convite. Gosto muito do seu canal, cara. Pô, obrigado. Eu que agradeço você ter muito obrigado. compartilhar tudo isso. Bom, gente, qual que é a ideia? Eu tava falando com o Tavião e eu descobri que ele investe o dinheiro dele como uma pessoa normal. Olha que loucura, né? E aí eu tava conversando com o Tavião e tudo mais. Eu falei, cara, você investe na poupança? E aí ele me contou e isso me motivou a gravar um vídeo porque é o seguinte. Na verdade, eu estava assistindo um vídeo do Rafinha Bastos, né? E que tava 8 minutos, né? Sim. Até vou deixar depois o link aqui. Mas o Rafinha Bastos estava conversando com o Tavião e eu lembro que o Tavião falou o seguinte: pô, no YouTube a gente consegue expressar a nossa opinião e as pessoas ouvem a nossa opinião. Então a gente pode falar o que bem vier na nossa cabeça, né? O que a gente sentir vontade de falar. E seguindo essa linha, o que eu sempre tive vontade de falar e ajudar as pessoas, na verdade, é falar o seguinte: pô, a poupança é um investimento que todos os brasileiros colocam dinheiro. Só que às vezes não é o que faz mais sentido para o investidor. Então hoje eu chamei o Tavião para a gente bater um papo sobre isso. Tavião, vamos lá. O que eu quero saber? Cara, você investe na poupança? Não, nem eu invisto na poupança, cara. Pô, mas você já investiu na poupança alguma vez? Claro, eu acho que como todo mundo, porque bem ou mal, acho que eu tenho 34 anos, a gente que cresceu nos anos 80, 90 da hiperinflação, ou você deixava o seu dinheiro na poupança, ou ele desaparecia. Então era uma coisa que você meio que, cara, é o que tem para se fazer. Claro. Havia muito menos conhecimento, eu acho, naquela época sobre outras opções, e elas eram para pessoas com mais dinheiro, né? Então eu acho que é meio que natural para as pessoas falarem, sobrou um dinheirinho, vai para poupança. Mas poupança não é nem um investimento, né? Não é. O próprio nome já disse que não é. É para guardar. É para poupar, guardar, exatamente. E aí eu te pergunto, você acha que talvez o pessoal invista em poupança por questões culturais, né? Porque você falou que antigamente a poupança era uma coisa legal e realmente era, né? E além disso a gente tem toda aquela cultura dos nossos pais falarem para guardar dinheiro na poupança e tudo mais. Então acho que isso é cultural, né, Tavião? Qual que é a sua opinião? É muito cultural, cara. E eu acho que assim, até da minha geração, eu acho que poupar dinheiro já nem é tanto a regra. Eu lembro, cara, da época da inflação, do meu avô me dar minha mesada, quando eu era criança, para comprar bala, e ele me falava, mas gasta tudo hoje. Senão vai ficar mais caro. Porque amanhã vale menos, sabe? Então eu acho que eu acho que o Brasil ainda está engatinhando um pouco nas pessoas entenderem o que elas podem fazer com o dinheiro delas. E para mim, o toque de despertar, que veio muito no começo da faculdade, e eu fiz vários investimentos, errei em muitos deles e tudo mais, mas eu queria alguma coisa que realmente rendesse dinheiro. Que o dinheiro, não só eu conservasse aquilo, mas me trouxesse uma renda que é a renda passiva, né? Renda passiva, exatamente. Que foi quando eu vi o que era a definição do que é ser rico. Poxa, óbvio que eu vou te perguntar, né? Qual que é a definição de ser rico para você? Então, é claro que isso varia para todo mundo, mas eu vi um cara, eu nem lembro quem foi, mas falou assim, ser rico não é você ter um carro, um iate, uma casa, mas é que o dinheiro que você ganha passivamente é superior ao que você gasta para manter o seu custo de vida. Legal. Isso é até a definição para mim de liberdade financeira. Sim. Que é o momento em que o seu dinheiro passa a trabalhar para você. Sim. E você não é mais obrigado a trabalhar por ele, porque ele já supre todas as suas despesas e necessidades. Muda totalmente seu mindset, né? Exatamente. E eu lembro, isso lá por 2002, alguma coisa assim, e eu vi um fundo de um banco normal, que estava na época, altos juros, estava rendendo 2,5% ao mês. Nossa, que época que não volta, Que né? época! E aí eu lembro, cara, que eu fiz as contas assim, cara, na época eu precisava de R$2.500 para viver. E eu falei, caramba, se eu tiver 50 mil reais, Tranquilo. sou rico. É rico. E eu falei, cara, eu preciso desses 50 mil reais.
Evidentemente não consegui juntar 50 mil reais a tempo de aproveitar aquele fundo, mas ali nasceu a sementinha de entender um pouco mais de como que eu podia investir para que o dinheiro o meu total acumulado retornasse, para eu ter essa liberdade financeira e estar tranquilo com as minhas escolhas. Pô, show de bola. Isso daí que aconteceu com o Otávio é algo que é muito comum. Aconteceu comigo até antes de eu começar a trabalhar no mercado financeiro e aconteceu com várias pessoas que eu conheço. Em algum momento da vida vem um estalo, um tique falando, pô, cara, você pode mais, existem aplicações mais rentáveis, né? E isso daqui é acessível a quase todo investidor. Então, antes de falar um pouquinho sobre opções e formas que o investidor tem de investir melhor, né, do que a poupança, eu queria que você me falasse um pouquinho, Otávio, sobre, pô, ok, você não investe mais na poupança, mas o que você começou a fazer com o seu dinheiro, enfim, como que começou a funcionar o seu mindset quando a gente fala de investimentos? Cara, eu na época eu já comecei na bolsa. Nossa, é agressivo! E isso foi lá por 2003, 2004, onde a gente teve um certo revés. Voltei um pouquinho para a poupança, foi um pouco. Voltei a investir em ações lá por 2007 e ganhei meu dinheiro. Só ganhou. Mas aí veio 2008, que foi a crise do subprime, e perdi tudo que eu tinha ganhado e um pouco mais. Cara, que... A partir dali eu falei, bom, acho que esse é um mercado que eu não consigo tanto acompanhar, e a partir dali comecei a pensar em renda fixa, DI, alguma coisa de multimercado, né? E é onde eu parei até hoje, é onde eu concentro os meus investimentos. Legal. E até você falou que você foi direto da poupança para as ações, assim. Para mim era tudo nada. Isso daí acontece, mas não é a forma mais correta, né, de Não. você fazer uma migração. Então, o que geralmente a gente sugere para o investidor que está hoje numa fase mais inicial e etc. E quando eu falo de uma fase inicial, eu não falo investidor que tem pouco dinheiro, não. Eu já vi muito investidor com milhões em poupança. Então eu digo inicial na fase de maturidade em investimentos, né? Então geralmente quando o investidor está na poupança, o que a gente tem que pensar? Cara, a poupança, como a gente já falou, não é um investimento, é um lugar que você guarda seu dinheiro, tá? E depois disso a gente precisa pensar aplicações que são tão conservadoras quanto a poupança, porque não dá para negar que a poupança é muito conservadora. Então a gente precisa pensar em aplicações conservadoras, mas que tem um rendimento muito mais alto. Então, por exemplo, a gente está agora em 2017, né? A poupança está projetando mais ou menos uma rentabilidade de 8% em 2017, tá? Se a inflação for de 6%, na verdade você vai ganhar 8%, menos a inflação você só vai ganhar 2%. No ano. No ano. Então, se você investir em alguma coisa que te pague 10% no ano, 10% menos 6% dão 4%. É o dobro. É o dobro. Então, olha que louco. Se você investir um ano em uma aplicação como essa, é a mesma coisa do que você ficar 2 anos aplicando uma poupança. E eu falei 10% para ser conservador, para não assustar ninguém, tá? Então, qual que é o fluxo natural, né, Tavião? Já ouviu falar do Tesouro Direto? Já, e confesso para você que para mim é hermético, cara. É mesmo? E esse é o problema. Eu acho que tem duas grandes barreiras, eu acho, para o investidor leigo, que é o que eu senti pelo menos. O primeiro é a questão do risco. Que por ser leigo, as pessoas acham, pelo menos a poupança, se quebrar o banco, eu tô ali. E aí é um pessoal traumatizado com o Banco Santos, sabe? Coisas que dificilmente hoje acontecem. Acho que quando um banco está indo meio mal, ele acaba sendo comprado só, né? Geralmente, né? Mas eu também lembro de um momento muito legal onde eu vi que o conceito de risco, o maior risco é você não conseguir o que você quer. O maior risco é o risco de você não conseguir o que você quer. Então, por exemplo, se eu quero juntar dinheiro e fazer com que ele trabalhe para mim, eu preciso de alguma forma me expor a mais risco, porque se eu deixar ele na poupança, eu tenho 100% de certeza do meu fracasso. Então é um risco totalmente absoluto de que eu não vou conseguir nada, vou no máximo empatar com a inflação. Né? Correto e um filósofo, né? Frases profundas de Otávio. E eu acho que a segunda grande barreira é a infinidade de opções. Verdade. Quando eu comecei a ver o negócio do Tesouro Direto, eu entrava lá e daí tinha meia dúzia de um, daí tinha uma dúzia do outro. E eu falei, meu Deus do céu. Porque você falou que várias explicações técnicas e também tem outro lado da confiança, né? Porque hoje a gente é bombardeado de informação. A gente tem um amigo, tem a família, o tio, o gerente, o assessor, internet, cada um falando uma coisa, né? Sim. Então a gente fica meio que, puta, quem que eu vou seguir, como que eu vou fazer, né?
Mas o que eu acredito nessa linha é o seguinte, ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo. Por isso que eu acredito muito na educação. Sim. Né? Você tem pessoas, às vezes, bem intencionadas, às vezes mal intencionadas, mas você precisa ter o conhecimento para discernir o que é bom e o que não é. Então, uma sugestão para quem está começando a investir hoje é o próprio Tesouro Direto, que você falou que às vezes pode ter muito nome, mas o investimento mais conservador do Brasil não é a poupança, é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é uma aplicação que é uma linha reta, ela rende todos os dias, você pode resgatar a qualquer momento e você não é ligado a nenhuma instituição. O seu risco é o risco do país quebrar como um todo, que teoricamente é muito maior do que o risco de um banco quebrar, Sim. porque o país está acima do banco. Né? Então se você investir num Tesouro Selic, você vai ter uma rentabilidade muito maior que a poupança, Sim. com uma liquidez, que a liquidez é a velocidade que você consegue resgatar Sim. isso daqui, muito alta, e você não vai ter dor de cabeça. Então não que isso daqui seja um puta investimento, seja o melhor investimento, só que ele já é muito superior à poupança. Sim. E quando você começa a experimentar esse negócio de juros sobre juros, você começa a se motivar, entendeu? Esse foi um outro momento que mudou a minha vida, foi quando eu baixei uma planilhinha de Excel que simulava juros compostos. Aí você projetou. E daí você coloca lá, R$300 no mês, juros tal, dali 30 anos. Aí você fala, Que rapaz! Aí ficou milionário no papel. Sim, né? daí você fala, então tá tranquilo, então tá resolvido. Mas eu acho que quando você tem essa perspectiva de investir um pouco, com um retorno um pouco maior, você até se anima a guardar mais dinheiro. Sim. Porque eu acho que também uma outra coisa que desanima um pouco das pessoas é de não ver tanto resultado dos investimentos e aí ela quer materializar a recompensa dela quanto antes. Então ela vai falar, não, eu quero comprar uma TV, Verdade. eu quero comprar uma viagem, eu quero comprar um uísque, porque pelo menos ela tem algum retorno. Porque se você deixar só na poupança, cara, você vai deixar lá 2, 3 anos se privando de usar aquele dinheiro e não vai voltar nada para você. Exatamente, não é motivado, não motiva mesmo, né? Até se for um negócio de, pô, o pessoal às vezes compra um monte de coisa, etc. E eu até acho que às vezes é legal você reorganizar a sua vida financeira, porque se você abrir mão de pequenas coisinhas que às vezes você gasta, você acaba conseguindo juntar tudo isso, investindo corretamente e realizando um sonho muito maior. A gente estava falando de sonho agora, porque pô, você pode abrir mão de algumas coisas e fazer uma puta viagem. Entendeu? Que você hoje não faz, às vezes, por alguns gastos esporádicos. Sim. Mas a gente está sendo um pouco do assunto aqui. O que eu queria perguntar para você, Otávio? Agora, opinião pessoal sua. Cara, por que você acha que o brasileiro hoje investe, né? Poupa na poupança, mesmo sabendo, isso que é o louco, porque você fala com as pessoas sabem que a poupança não é boa, mas ficam lá. Por que as pessoas não saem da poupança, fora o que você falou de pô, é muita opção, etc. Você acha que é um pouco de comodismo que o brasileiro tem? Cara, eu acho que eu colocaria o comodismo um pouco mais para baixo. Acho que tem esses dois pontos que eu falei. Eu acho que ninguém no banco, nenhum banco vai te... E se você falar, não, estou tirando o banco para botar no Tesouro Direto, se for ver, o cara vai te ligar e falar, ixi, rapaz, mas por que você não bota aqui na Previdência Privada? Sabe? Eu acho que existem muitas barreiras, muitas camadas de fricção para a galera chegar lá, cara. Então, eu acho que é um trabalho de educação muito longo, na verdade, a ser feito e que eu acho muito maneiro de ver canais como o teu no YouTube mostrando isso. O teu, o da Natália, o do Bona. Eu acho que tudo isso traz um pouco mais para perto, para as pessoas entenderem que investimento não é uma coisa só para quem é milionário, para quem usa terno e gravata e tudo mais. Na verdade, cara, especialmente para o caminho que o país está levando, talvez seja a sua única chance de se aposentar. Fazer uma aposentadoria privada, né? Você diz. A sua administração dos seus recursos. Né? Exatamente. Pô, Tavião, cara, obrigado. A sua opinião foi muito importante porque você conseguiu mostrar o que eu queria passar para o pessoal do Primo Rico, que era o seguinte, era o conceito de, pô, você não precisa ser um profissional para investir fora da poupança, né? Mas ao mesmo tempo você precisa ter um certo conhecimento que você tem, né? Você demonstrou ter, e até pelas nossas conversas você é um cara que entende do assunto. Não de forma profissional, mas suficiente para investir muito melhor que a média dos brasileiros. E só para terminar, pô, mais de 70% da população investe em poupança. Então isso é preocupante. Mas 90% dos brasileiros, segundo pesquisa recente, também atribuem o sucesso financeiro a Deus. Então, eu acho que a gente está delegando certas coisas terrenas, vamos delegar o que é terreno. Pô, eu acho que eu ri demais. Né? Deixa para Deus a sua alma e tudo mais, a sua paz de espírito, mas o dinheirinho, cara, putz,
é o seu trabalho duro e o seu bom investimento que vai te levar adiante. Show de bola. Gente, vou deixar os links dos canais aqui do Otávio, tá bom? Então siga aí lá em todos os canais dele, Coisas que eu Nunca Vivi, Rolê Gourmet e, pô, e ele tá no YouTube, então vamos todo mundo acompanhar, né? Acho que vocês já estão aqui. Valeu. Otavião, obrigado demais, cara. Pô, muito obrigado. Viu? Valeu. Falou. Valeu, Primoso. Até o próximo.